Eu quero vos saudar, os amados irmãos, com a santa e gloriosa paz do Senhor, e a todos os ouvintes também que nos ouvem, com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo essa palavra, que o Senhor possa te abençoar e que você receba essa palavra como uma palavra de reflexão para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso coração, uma palavra trazida da parte de Deus. Eu quero aqui, irmãos, compartilhar com os irmãos o livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 35 até o 41, que diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estavam outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmão, esta é uma palavra de reflexão para nossos corações, para nosso entendimento, que o Senhor tem falado aqui grandemente também comigo nessa palavra. A Bíblia diz que Jesus, ao ensinar os seus discípulos, a multidão, agora ele disse aos seus discípulos: passamos para o outro lado. Ele não disse aos seus discípulos: vá vocês para o outro lado, mas ele disse aos seus discípulos: passamos para o outro lado. E quando Jesus estava ali naquele barco juntamente com seus discípulos, a Bíblia diz que Jesus ele foi até a polpa daquele barco e deitou-se ali com a sua cabeça sobre um travesseiro e ele dormia. Irmãos, aqui dá a entender nessa palavra que Jesus levava os seus discípulos a uma aula prática do que eles tinham aprendido lá fora do mar, juntamente com aquela multidão. Então Jesus dormia naquele barco quando de repente aquele mar levantou um grande vendaval, as ondas subiam, aquele barco ficou à deriva ao mar, e aqueles discípulos ali amedrontados, dava a entender que aqueles discípulos não tinham ainda aprendido nada do que o Senhor ensinava a eles lá fora daquele mar, com aquela multidão. Eles precisavam passar pelaquela aula prática para aumentar sua fé, para entender quem era o Salvador. Irmãos, e quando aquele mar começava a jogar aquele barco de um lado para o outro, os seus discípulos se apavoravam. E de repente eles foram até Jesus e disseram: mestre, não vê que perecemos? Não importa que morramos? Irmãos, mas aí quando o Senhor Jesus se levantou e mandou que aquele mar acalmasse, o vento acalmasse, ele olhou para os seus discípulos, como diz aqui no versículo 40. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Aqui está dizendo que os discípulos, irmãos, eles precisavam passar por aquele grande teste, pelaquela grande prova naquele mar, para que eles pudessem entender que eles estavam ali com o Salvador, que eles estavam ali com Jesus Cristo, porque Jesus nunca abandonou os seus. Ele foi para aquele mar, mandou que aqueles discípulos fossem para aquele mar, mas ele também foi junto. Ele estava junto com eles ali, porque ele sabia que aqueles discípulos poderiam até fracassar naquela hora daquela tribulação, daquele mar revolto, daquele vendaval. Irmãos, e hoje em dia estamos vivendo a mesma coisa. Estamos vivendo a prática da palavra. Estamos vivendo a prática dos acontecimentos que a Bíblia nos relata. Então, hoje em dia, muitas pessoas estão sofrendo com o vendaval da dor, da saudade, da perca
do sofrimento terrível nos hospitais. Mas uma coisa nós temos que entender que Jesus nunca nos abandonou. Tudo isso vai passar, o Senhor vai se levantar, o Senhor vai mandar que este vento acalma, que este mar tão revolto, ele se aquieta, e o Senhor vai nos dar abundância, o Senhor vai nos dar a graça, vai nos dar a vitória, e vamos conseguir chegar do outro lado, clamando, cantando, porque nos dias de hoje nunca se viu tanto clamor, nunca se viu tantos joelhos se dobrando em todos os lugares, como a palavra de Deus diz, que um dia todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor, e todos os joelhos estão se dobrando. As igrejas estão se unindo, as nações estão se unindo, tudo em um só clamor. Irmãos, é tempo de clamarmos ao Senhor, é tempo de exaltar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor. O povo está pedindo misericórdia, irmãos, as nações estão pedindo misericórdia, o mundo está numa tribulação tremenda, mas nós cremos que o Senhor, ele vai se levantar na polpa do barco, ele vai nos dar a vitória. O Senhor está pronto a nos dar vitória. E o Senhor, ele pergunta para nós da mesma forma que perguntou para aqueles discípulos. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Irmãos, será que ainda nós não temos fé? Será que ainda nos falta fé, irmãos, para que o Senhor possa operar em nossas vidas? Para que o Senhor possa derramar sobre nós o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia? Para que o Senhor possa fazer este mar se acalmar? Mas nós cremos que o Senhor está conosco. Ele não nos abandona. Assim como ele não abandonou aqueles discípulos, ele esteve ali juntamente com aqueles discípulos, passando pelaquela prova, passando pelaquela prática do que eles aprenderam com o Senhor, juntamente com aquela multidão. E hoje em dia nós estamos vivendo essa mesma prática. Esses dias nós estamos vivendo por esse mar revolto, por essa onda terrível, por esse grande vendaval. Mas nós cremos que o Senhor está conosco e Ele vai nos abençoar. Que você receba essa palavra, que o Senhor venha gravar no íntimo do nosso entendimento e do nosso coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.